Olá, sejam bem-vindos, caros ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Tempos. Hoje eu, professor Chico, estou aqui ao lado do professor Mac para a gente comentar um pouco sobre os eventos que ocorreram neste último domingo, dia 8 de janeiro. Uma tentativa de golpe, atos antidemocráticos que se espalharam por Brasília e diversos manifestantes invadiram aí a sede dos três poderes. Olá, Mac, boa tarde. Não sei se tão boa assim, bom, pelo menos não era um tema que eu gostaria muito de estar debatendo aqui, infelizmente. Olá, Chico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou imitando aqui o Juca Kfouri. Nós temos pessoas nos ouvindo em qualquer horário, né? De fato, não é nada agradável ter que comentar os episódios de ontem. Acho que já entrou para a história, né? Esse 8 de janeiro de 2023. Com certeza já entrou para a história. A gente vai falar um pouco da perspectiva histórica aqui hoje, né, Mac? A nossa intenção é trazer um pouco de reflexões. Claro, o momento ainda está muito acalorado, estamos lidando aqui com os eventos em cima da hora, mas é importante também a gente cumprir nosso papel de historiadores e trazer uma perspectiva do tempo para os nossos ouvintes. Bom, acho que um primeiro momento a gente pode destacar aí, Mac, o quanto nós tivemos um ato violento e também inédito, né, do ponto de vista histórico. Até então, acho que nunca tivemos um evento onde manifestantes conseguissem adentrar ali a sede dos poderes, fazerem depredação de todos os setores, como as imagens que varreram as redes sociais aí mostraram. É, de fato, mesmo quando houve ações violentas, armadas em Brasília, foi de outra natureza. Foram movimentos armados, de forças armadas institucionais, né? O que aconteceu ontem, um movimento de civis, depois a gente vai comentar, possivelmente com a conivência de parte, pelo menos, da Polícia Militar do Distrito Federal, é algo inédito, um movimento que ataca de maneira frontal, direta, os três poderes, os símbolos, os espaços desses poderes, e todo mundo ficou meio perdido no primeiro momento, perplexo, acho que a palavra é essa, né? O que é também grave, o que aí indica um outro ponto dessa história. Os serviços de inteligência das forças policiais, das forças de segurança, falharam redondamente ou se omitiram? É uma das perguntas que ainda está por responder. É verdade. Olha, eu gostaria de mencionar aqui dois eventos da história da República Brasileira, onde nós também tivemos tentativas de golpe ou manifestações que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte. O primeiro é em 1938, né, Mac? Aquela intentona dos integralistas. Essa foi bem frontal também, embora com poucos adeptos, né? A quantidade de pessoas que participou ali do evento contra a figura do então presidente Vargas era bem menor, né? E depois nós teremos, na década de 60, aí sim, um movimento mais de confronto entre militares, forças contra os militares, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí de 38 e 64 como exemplos de, tensão, de momentos tensos dentro da República Brasileira. Esses dois momentos são interessantes porque são movimentos, vamos dizer assim, de direita também, assim como o de ontem, de extrema direita, na verdade. E mas o que a gente está fazendo não é uma comparação, é colocando em perspectiva histórica. Então, quando a gente falava de ineditismo, é considerando a natureza do movimento. Não é a primeira ação violenta, né, contra centros de poder. Mas era distinto. No caso de 38, havia o movimento integralista que já vinha de um tempo atrás, especialmente de 35, né, quando ele polariza com o movimento da Aliança Nacional Libertadora. E esse movimento ele é inicialmente
pró-Getúlio Vargas, pró-ditadura do Estado Novo, mas depois ele se volta contra o próprio Getúlio. Agora, o que acontece em 38 é um ataque até mais grave, em certo aspecto, porque o presidente Vargas está no palácio. Então, eles tentam depor Vargas, ou talvez até matar Getúlio Vargas. E aí o movimento é fracassado. Os militantes integralistas são presos, enfim. Ontem é bem diferente nesse aspecto, porque não é um movimento que vem de maneira organizada, explícita, como era o movimento integralista. E o ataque se dá às sedes dos poderes, mas num domingo. O que nos leva a se perguntar qual era o objetivo desse ataque de ontem. Quero voltar nesse ponto daqui a pouco. E no caso de 64, aí estamos diante também de um movimento de extrema-direita, evidentemente, mas com um grau de organização muito maior. Tanto é que foi vitorioso em outra conjuntura. E, como a gente dizia no início, um movimento que une organizações, pessoas da sociedade civil e as forças militares. Ontem foi um movimento totalmente civil, pelo menos aqueles manifestantes que se apresentam lá são todos à paisana, são todos civis. Se há militares na organização, nos bastidores, nós ainda não sabemos. Muita gente afirma que sim, mas não podemos afirmar, seria leviano, né, nesse momento. E aí o que eu dizia, como é que a gente pode olhar para esse movimento? Ele não é um golpe. Ele é golpista, mas ele não é um golpe, no sentido de que só uma pessoa muito desinformada da dinâmica política pode imaginar que naquele ato, como alguns militantes indicam pensar, se Eles iam dar um consumaria um golpe. golpe. Né? É. É claro que Parece. é importante chamar a atenção aqui, como você falou, para a natureza, os objetivos. Claramente, isso vem de um ressentimento do resultado das últimas eleições, e você tem, então, esses grupos se posicionando, permanecendo com aqueles acampamentos. Isso foi ficando até culminar no que a gente viu ontem, né? Uma marcha que parecia ser uma marcha passiva, mas que depois se transformou em um quebra generalizado. Então, a natureza do que ocorreu ontem, acho que está muito clara, ela é produto de um não aceitamento, né? De uma negação do resultado das eleições. Inclusive, você vê em comentários em redes sociais, em vídeos que são publicados, as pessoas falando sobre código-fonte, falando sobre uma fraude nas urnas, enfim, né, toda essa narrativa que parte de uma perspectiva de que eles estão vivendo ali uma espécie de ditadura institucionalizada e eles estão marchando contra essa ditadura, né, se opondo a ela. Então, aquele movimento de ontem, ele está lutando aí contra esse possível inimigo, essa ditadura que impera no Brasil. Pelo menos é isso que eu Perfeito. entendo. Né? Eu ouço muito esse argumento também. Mas depois eu quero voltar nesse ponto, Chico. Como é que esse movimento se reclama como democrático? Voltar e criticar esse ponto. Mas eu queria ainda retomar aquela ideia do militante, do pensamento do militante. Parece haver um estrategista ou estrategistas que estão por trás do movimento e que pensam no médio e longo prazo. Então, o objetivo daquele ato de ontem seria demonstrar força, acumular forças, para gradativamente criar um caos, uma crise que criaria as condições para uma intervenção militar e sim para o golpe. Parece que esse é o cálculo do estrategista, ou dos estrategistas, que nós até agora não sabemos quem é, ou quem são, quais são. E isso contrasta com o militante. A gente vê depoimentos de alguns, inclusive já presos, o desespero deles, né, eles se sentem assim, abandonados. Hoje eu estava vendo a entrevista de uma militante presa, e ela lamentando, assim, e você viu que não era teatro, é autêntico o que ela estava dizendo, lamentando que o exército a entregou na mão da PM. E aí, então, eu dizia, o militante parece acreditar, não sei se todos, evidentemente, que vai resolver a parada naquele movimento. Né? Tem áudios, tem vídeos deles dentro do palácio, fazendo aquele quebra-quebra, aqueles atos de vandalismo, e dizendo, olha, vencemos,
agora nós mandamos. É um desatino, além do ato em si, seu caráter violento, absolutamente condenável. O discernimento político desses militantes é mínimo. E parece haver, então, parece ser algo, não podemos, de novo, generalizar, mas parece ser algo que só uma pessoa que está vivendo há semanas, meses e possivelmente anos, se alimentando dos mesmos canais de informações, vivendo literalmente numa bolha. Daí eles acreditarem que a qualquer momento, a qualquer dia, vai haver o desfecho, que eles sonham, uma intervenção militar. Enquanto o Bolsonaro estava na presidência, o acionamento da GLO, né, o artigo 142 da Constituição, e, e aí o contraste se evidencia com a realidade. Então, quando eles são chocados com a realidade, confrontados com a realidade, espero que a ficha caia, né? Vamos ver o que vem pela frente. É uma ingenuidade muito grande, mas que flerta muito com a ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecer, como você falou aí, os meandros do mundo político.